Olá, senhores. Quem está falando aqui é o professor Nélio Carlos. Nós vamos falar hoje da legislação de trânsito. E para que vocês possam ter uma ideia, essa legislação de trânsito, nós vamos abordar a parte que fala dos crimes de trânsito. Crimes de trânsito são crimes cometidos na via pública. Muitas vezes as pessoas não conhecem, mas podem ser envolvidas. Então, nós vamos ver que os crimes de trânsito começam no artigo 291 e vão até o artigo 312. Do 302 até o 312 é o crime em espécie. O que nós vamos ver agora é o que caracteriza o crime. Então, nós vamos falar, a partir desse momento, do artigo 291, onde começam os crimes de trânsito. Muito bem. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código aplicam-se às normas do Código Penal e do Código de Processo Penal, se esse capítulo não dispuser de modo diverso. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que um crime for motivado por emoções próprias das pessoas, o Código de Trânsito não é só ele que vai ser invocado, mas o Código Penal e o Código de Processo Penal. Essa é a informação que o artigo 291 traz para vocês, tá bom? Vamos falar agora do artigo 292, que está dando prosseguimento aos crimes de trânsito na parte que começa a instrução. O artigo 292 diz que a suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículos automotor imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Quer dizer, se você cometeu um crime, outro crime e outro crime, vão ser somados. Você não vai responder só por um, vai ser somado. Tá ok? Então, esse 292, ele diz, por exemplo, eu atropelei alguém na faixa de pedestre ou na calçada. Eu tive um homicídio culposo e tive aquela questão de ter sido na calçada. Isso aumenta o crime. Eu cometi um crime mais outras ações junto com aquele crime. Vai aumentar a pena. Então, a gente tem que observar bem esse 292. O artigo 293, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 6 meses, tem a duração de 2 meses a 5 anos. Essa medida de 2 meses a 5 anos, ela é aplicada por um juiz. Quando chega nas mãos de um juiz, além de tudo que você pode sofrer, de todas as penalidades, o juiz ainda pode determinar que a sua carteira fique suspensa de 2 meses a 5 anos, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, 5 anos. O juiz pode determinar isso. Então você vai sofrer a pena, mas o 293 diz que o juiz ainda pode suspender a sua carteira, tá certo? Agora, nesse 293 ainda tem uma informação lá no parágrafo 2º que diz que se você for condenado judicialmente, a pena só vai contar depois que você cumprir a pena. A suspensão do direito de dirigir, por exemplo, aquele de 2 meses a 5 anos, só vai começar a contar depois que você cumprir a pena. Enquanto você está preso, não conta nada. Então, vamos entender um pouquinho os crimes de trânsito, que a legislação de trânsito é um assunto bem interessante. É bom que a gente compreenda um pouco mais sobre a legislação de trânsito. Vamos falar do artigo 294. Em qualquer fase da investigação da ação penal, havendo a necessidade para a garantia da ordem pública, o juiz, como medida administrativa, ele ainda pode requerer ao Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, ou a permissão, a suspensão da permissão, ou da habilitação para dirigir veículo automotor. Isso quer dizer que o juiz vai mandar para o Brasil inteiro aquela suspensão. Ou seja, se você pensa assim, minha carteira está suspensa aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou em São Paulo e tiro outra, o Detran, o CONTRAN, aliás, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão legislativo, vai mandar para o DENATRAN, que vai enviar para todos os Detrans que aquilo ali está proibido, você não vai poder tirar a sua carteira, está suspensa por um juiz. Então, isso vai ser concretizado.
Vamos falar do artigo 297, que é um artigo muito importante, que ele fala de uma multa reparatória. O que seria uma multa reparatória? Vou tentar dizer para vocês. Vocês já sabem que podem cometer outros crimes e vai ser cumulativo. A multa reparatória é um que vai acumular. Multa reparatória, você atropelou uma pessoa e infelizmente essa pessoa tem 10 filhos. E essa pessoa era aquela que sustentava a família, a esposa não trabalha, você tirou a vida de quem alimentava aqueles 10 filhos. Essa pena do artigo 297, essa multa reparatória, o juiz vai determinar que uma parte do seu salário seja destinado àquela família. Então, veja só, a família vai conseguir melhor êxito se você tiver um salário muito bom. Se você tiver um salário pequeno, é claro que a ajuda para essa família vai ser menor. Então, se você ganha pouco, tem um carro, não atropele ninguém, gente. Porque você nem ajudar a família vai poder ajudar. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que essa multa reparatória, ela é de acordo com os prejuízos demonstrados no processo. Quando a gente fala tem 10 filhos, tem que estar demonstrado no processo que tem 10 filhos. Agora, por outro lado, você atropelou alguém e matou, e essa pessoa não tem filho nenhum, não tem ninguém que dependa dela financeiramente, essa multa reparatória não é aplicada. Tá certo? Então, vamos prestar atenção no artigo 297 dos crimes de trânsito, multa reparatória. Nós vamos falar agora do artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades o fato do condutor ter cometido a infração. Por exemplo, se você é um condutor que cometeu essa ação com dano potencial para 2 ou mais pessoas. Por exemplo, vamos falar em atropelamento, que é uma coisa infelizmente muito comum. Eu atropelei uma pessoa, é uma coisa, não entra no 298. Mas eu atropelei 2 pessoas, já entra o 298 e é acumulativo. Então, esse 298, ele diz, se for dano potencial para 2 ou mais pessoas, ele fala utilizando veículos sem placas, com placas falsas, ou com placas adulteradas, aí a pena aumenta e é de 1/3 à metade. Ele ainda diz assim, ó, sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, aumenta a pena. Nós já falamos que o crime de trânsito é cumulativo. Se você cometeu um crime, é uma coisa, cometeu 2, 3, 4, 5, você vai pagar pelos 5. Então, aqui a gente está no 298, que diz que são circunstâncias que sempre agravam a penalidade o fato do condutor ter cometido a infração. Nós ainda temos mais informações do 298 que diz assim, por exemplo, com a permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. Nós temos ainda no 298, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais. Por exemplo, você trabalha no transporte de passageiro ou no transporte de carga, aumenta de 1/3 à metade, cuidados especiais que a sua profissão exige. Ainda diz, para finalizar o 298, utilizando veículo que tenha sido adulterado equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Tem gente que pega o motor e transforma, faz o motor ficar envenenado, como falam aí, e faz o motor andar mais do que o fabricante determina que ele ande por uma ação de modificação dos componentes do motor. Nós não podemos fazer isso, é crime, gente. E esses crimes estão no artigo 298. Muito obrigado. Essa é a parte dos crimes de trânsito que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a parte que mostra o que é crime, tá bom? Para que a gente possa, conhecendo essas ações, evitar de participar de situações que possam complicar a nossa vida e a vida da nossa família.